Te amo, filho. Pronto, esse aqui já tá gravando, viu? Pode arrojar. Valeu. Mas que engoli foi um rato. Vamos lá, pessoal, senão a gente entra pela madrugada. Nossa aula de hoje é sobre regência. Depois de termos visto as concordâncias, vamos agora estudar regência. Conteúdo indispensável, não só para o Enem, mas para a vida. Futuramente vocês vão fazer concursos públicos, e se não souber isso aqui, pode esquecer. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Regência. O que é, do que trata, para que serve, qual a sua importância? Sexta-feira no Globo Repórter. O que seria regência? Regência é a relação sintática, eu chamo a atenção para esse termo, é a relação sintática que se estabelece entre um termo chamado de termo regente, que também pode receber o nome de termo subordinante, e um termo regido, que também pode ser chamado de subordinado. Tá certo? Então, eu vou ter uma relação entre um termo regente, que geralmente vem do lado esquerdo da frase, ou vem primeiro, podemos pensar assim, e um termo regido, que vem do lado direito, que vem na sequência. Né? Então, eu posso também pensar na questão da relação de subordinação, um termo que exige outro termo. Esse termo que exige outro é chamado de termo regente. O complemento do termo regente é chamado de termo regido, tá certo? Nós já vimos aquela aula sobre transitividade verbal, e aquela aula é essencial para que se compreenda agora a regência verbal, por exemplo, tá certo? A regência ela pode ser tanto verbal quanto nominal, né? E ambas causam confusão, só que a verbal é mais complexa. Sempre. Eu venho dizendo isso desde o começo do curso. Mexer com o verbo é mais complexo, tá certo? Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal. Quando o termo regente é um nome, a regência é nominal, certo? Isso é o básico. Então, vamos entender isso aqui. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é função do uso. Só que tem um detalhe. Né? Cada falante deve conhecer a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte do seu repertório usual. Mas nós sabemos que na prática não é assim que funciona. E nós temos dificuldade em regência, né, em conhecer as regências dos nomes e dos verbos, porque na língua falada, nós, muitas vezes, a maioria das vezes, por não conhecermos a regência do português padrão, a norma culta, nós falamos, usamos a regência incorreta. E quando precisamos, por exemplo, agora, para reconhecer a regência correta na prova de linguagens, ou principalmente para escrever de forma correta na redação, nós sentimos dificuldade. Uma questão de prática, tá certo? Muitas vezes a gente usa mais a regência do uso popular, informal, o que não é permitido na linguagem escrita. Isso é um problema. Então, observe. Regência nominal. Comecemos por ela. O que é que essa regência estuda? A regência nominal estuda a relação entre substantivos, adjetivos e advérbios, quando estes necessitam de uma palavra para completar-lhes o sentido. Então, regência é basicamente a relação entre o nome e o seu complemento, entre um verbo e o seu complemento. Simplificando, é isso. Então,
O que todo mundo tem medo de regência, meu Deus do céu, regência é muito difícil. Se você entende o que é complemento nominal, e se você entende a transitividade verbal, você percebe que palavras como substantivos, adjetivos e advérbios algumas delas são incompletas e exigem um complemento nominal, e a relação entre esses nomes e o complemento vai ser chamada de regência nominal, e você entende que alguns verbos chamados de transitivos, eles são incompletos e necessitam de um complemento. E essa relação entre o verbo e o complemento é chamada de regência verbal. Você entendeu tudo. Regência é essa relação, né, entre o nome e o complemento, no caso da nominal. Vamos a ela. Observe. Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Eu trago aqui a relação entre nome, já que estamos tratando de regência nominal, e as preposições que eles exigem para chegar ao seu complemento. O complemento nominal é um termo preposicionado. Então, essa relação entre o nome incompleto, seja adjetivo, substantivo ou advérbio, e o seu complemento é feita por meio de uma preposição. Então, essa é a questão da regência, tá certo? Professor, preposição, e agora? É importante que vocês lembrem quais são as principais preposições, as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. É importante que se tenha em mente as preposições essenciais. São apenas 18. É obrigatório decorar. Certo? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Qual é a preposição que a palavra adepto rege? A palavra adepto rege a preposição a. Adepto a alguma coisa. A palavra alheio também rege a preposição a. Alheio a algo. A palavra ansioso, aí já tem um pouco de cautela, porque a palavra ansioso, ela não rege apenas uma preposição. Ela rege 3 preposições. Ansioso para, ansioso por e ansioso de. Então, observe que a palavra ansioso, o substantivo abstrato ansioso, rege a preposição a, negativo, para, por e de. Na verdade, ansioso é um adjetivo. Né? Alguém está ansioso, é um adjetivo, que vem do substantivo ansiedade. Perdão. Então, observe. Quem é ansioso, ou quem está ansioso para, por ou de. A palavra apto, que difere de adepto, apto rege 2 preposições, a e para. Aversão rege 2 preposições, aversão a aversão por. Por exemplo, eu tenho aversão a cálculos. Eu não gosto de cálculos, tá certo? Feliz, olha só, feliz é interessante, porque feliz rege 3, não só 3, mas 4 preposições. Feliz de, feliz por, feliz em e feliz com. Professor, eu tenho que compreender isso. Você tem que decorar. Você tem que sentar e escrever isso aí, transcrever isso aí para uma folha de papel ou para uma cartolina e pregar na porta do seu banheiro. E todo dia, antes de fazer xixi, ler tudo. É a maneira mais fácil de memorizar nesse sentido.
Favorável, rege a preposição a. Imune, imune a, imune de. Contente, contente com, contente por e contente de. Indiferente, indiferente a. Inofensivo, inofensivo a, inofensivo para. Junto, junto a, junto de, junto com. Próximo, próximo a e próximo de. Referente, referente a. Simpatia, simpatia a e simpatia por. Tendência, tendência a, tendência para. Paralelo, paralelo a. Relativo, relativo a. Eu tenho que saber isso? Tem. Conhecer essa relação entre o nome e a preposição é essencial para quando você for escrever a sua redação. Tá certo? Para que você conheça cada nome e a respectiva preposição ou preposições, que vocês viram aí que tem palavras que regem mais de uma preposição, é o que eu falei. Sente e escreve, faz muitos exercícios sobre isso. Outro bocado. Mais nomes e as preposições que comumente eles exigem. Todos esses nomes, acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível e obediente, regem a preposição a. Acessível a, adequado a, desfavorável a, equivalente a, insensível a e obediente a. Todos esses outros nomes, capaz, incapaz, digno, indigno, passível e contemporâneo, regem a preposição de. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso e descontente, regem a preposição com. Entendido, indeciso, lento, morador, hábil, regem a preposição em. Inútil, incapaz, bom, regem a preposição para. Responsável por. Observe, antes de passarmos para verbal. Então, a nominal é só isso? É. Só são esses nomes? Não. Existem vários outros nomes, muitos outros. Eu trouxe alguns. Tá certo? E as preposições que eles geralmente regem. Vou repetir. Só aprende isso aí com muito exercício. Essa é a parte que tem que memorizar. Quando você já sabe o conceito, eu já sei o conceito. Beleza. Qual é o conceito? Regência é a relação entre um nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, incompleto, e o seu complemento, ou um verbo, tá certo? Pode sim, Ednardo, incapaz de ir também, certo? Incapaz também pode regir a preposição de. Incapaz de algo, tá certo? Continuando aqui agora na parte mais complicada. Por que é mais complicado? Na regência verbal, na nominal, perdão, você tem ali uma quantidade de nomes, né, que nós vimos aqui alguns, e você vai memorizar o nome e a preposição. Por quê? Aí é onde está a regência. Eu tenho o nome, eu tenho um complemento, só que antes do complemento tem a preposição. Certo? Você memoriza o nome, a preposição que ele rege, pronto. Agora o verbo é mais complicado, por quê? Porque dependendo da transitividade, ou dependendo do significado, o verbo, ele muda a transitividade. E quando ele muda a transitividade, ele muda a regência. É aí onde mora o nó, tá certo? Vamos lá, vamos a eles aqui. Regência verbal. Olha só. A regência verbal estuda o quê? Que eu falei desde o começo. A relação entre o verbo, que no caso agora é o termo regente, e o complemento, que é o termo regido. Só isso, né? Por exemplo, isto pertence a todos.
que eu tenho aqui? O verbo pertencer, o termo regente, e o complemento a todos, o termo regido. Isso é regência. Tranquilo? Vamos conhecer agora a regência dos verbos. É aqui que vocês devem prestar bastante atenção. Por exemplo, o verbo agradar. No sentido de fazer carinho, fazer um agrado, é acariciar, nesse sentido, agradar é transitivo direto, ou seja, pede um complemento sem preposição. A mulher agradava o filhinho. Nós já falamos disso naquela aula de transitividade verbal. Tá certo? No sentido de fazer carinho. Ah, beleza, agradar é transitivo direto. Calma. No sentido de fazer carinho. E tem outro sentido? Tem. No sentido de contentar ou de satisfazer, observe que o verbo agradar ele muda a transitividade. Ele agora é transitivo indireto. Mudou o sentido, mudou a transitividade. E na condição de transitivo indireto, ele exige obrigatoriamente a preposição a. Ou seja, agradar a. O desempenho do time agradou ao técnico. Preposição. Combinação da preposição a com o artigo o. Ao. Objeto indireto. Como é que eu vou saber? Oxe, pelo contexto. Você vai ler a frasezinha lá. Tem sentido de fazer carinho? É transitivo direto, não tem preposição. No sentido de contentar, de satisfazer, é transitivo indireto. Aí a preposição a é obrigatória, tá certo? E o verbo aspirar? Vamos lá. No sentido de respirar, de sorver perfume, ar, enfim, nesse sentido, ele é transitivo direto. O segredo aqui é você focar na transitividade e no sentido. Nesse sentido, aspirar é transitivo direto. Sendo transitivo direto, não exige preposição. Portanto, eu tenho ali a relação verbo, termo regente, objeto direto, termo regido. Ele aspirou um gás venenoso. Olha só, aspirou, verbo transitivo direto, um gás venenoso, objeto direto. Termo regente, termo regido. Acabou. Isso é regência. Olha que legal. Só que esse abençoado, ele não fica só no sentido de respirar. No sentido de pretender, de desejar algo, ele muda a transitividade. Ele passa a ser transitivo indireto. E agora ele rege a preposição a. Os jovens aspiram ao sucesso. Desejam, nesse caso, né? Pretendem. Então, mudou a transitividade, mudou a regência. Termo regente ao profissional, ao sucesso profissional, termo regido. Beleza? Observação. O verbo aspirar não aceita os pronomes lhe e lhes como objeto indireto. Teoricamente, lhe e lhes são pronomes oblíquos átomos que exercem essa função de objeto indireto. Só que o verbo aspirar ele não aceita essa situação. Por isso, você tem que substituir num contexto, numa frase, numa redação, por a ele, a ela, a eles e a elas. Em vez de li e lhes, ou lhe e lhes, como vocês queriam pronunciar, troca por a ele, a ela, a eles ou a elas. Certo? E o verbo assistir? É outro verbo que tem mais de uma transitividade. Logo, mais de uma regência. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Indireto.
No sentido de ver, é transitivo indireto. E exige a preposição a. Todos assistiram ao jogo da seleção. Eu vou assistir o jogo, está incorreto. Está gramaticalmente incorreto. Se você diz assistir o, no sentido de ver, assistir o filme, está errado. Assistir ao filme. Eu assisti sem o agora sem o R, apagou foi tudo. Eu assisti ao filme. Eu assisti ao jogo. Eu assisti à novela, agora com crase, porque novela é a palavra feminina. Tá certo? Não digam mais eu assisti o jogo, eu assisti ao jogo. Ou então eu assisti ao filme. Assistir no sentido de ver é transitivo indireto e essa preposição a é obrigatória. Assistir a ao. Nesse sentido. Observação. Usado nesse sentido, assistir também não aceita o lhe e o lês. Usado nesse sentido. Tá certo? Observe. Nesse caso, em vez de usar lhe e lhes, você vai trocar. Você vai substituir por a ele ou a ela, depende do contexto. Ou a eles ou a elas. Você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele. Se você botar assim, sim, eu assisti-lhe. Nesse sentido, de ver, está gramaticalmente incorreto. Gente, isso aqui, isso tira ponto na competência 1 que você não tem noção. Essa parte de regência aqui é complicada, no sentido de complicada, como eu digo, que eu digo, no sentido de não poder pisar na bola na hora da redação. Tá certo? Bem reladinho. Vamos lá. Mas no sentido de prestar assistência. Assistir já muda de transitividade. Agora ele é transitivo direto. A enfermeira assistia os acidentados. Aqui, não está dizendo que ela via. Assistia aqui é no sentido de prestava assistência. Ela ajudava. Assistia os acidentados. Observe que agora eu não tenho mais preposição. Agora, o termo regente e o termo regido. Certo? Termo regente, verbo transitivo direto, termo regido, verbo transitivo indireto. Quem perdeu aquela aula de regência, não, pô, de transitividade, não assistiu no dia aqui, nem assistiu depois, eu aconselho que assista, porque senão você vai se dar muito mal na hora de entender regência e na hora de pôr em prática. Tá certo? No sentido de pertencer, olha só, já vamos para o terceiro sentido do verbo assistir. Olha só, no sentido de pertencer ou de caber, também é transitivo indireto e também exige a preposição a. O direito de criticar assiste, pertence, cabe aos cidadãos. Observe que agora eu tenho. Deixa eu mudar essa cor, essa caneta aqui. Que agora eu tenho novamente o verbo assistir como transitivo indireto. Então, no sentido de ver, ele é transitivo direto. Assistir no sentido de ver. No sentido de prestar assistência, de pertencer, é transitivo indireto. E no caso de transitivo indireto, em ambas as situações, rege a preposição. Perdão. No sentido de prestar assistência, é transitivo direto. De ver é indireto. Também é indireto no sentido de pertencer, tá certo? Para desconfundir aqui.
só é transitivo direto no sentido de prestar assistência. Nos dois outros sentidos, de ver e de pertencer, é transitivo indireto e rege a preposição a. Nesse sentido, assistir admite lhe e lhes como objeto indireto, no sentido de pertencer. Esse direito lhes assiste sempre. Observe que agora eu tenho aqui esse lhes na função de objeto indireto, de complemento do verbo assistir. Só que aqui eu tenho termo regente e termo regido, certo? Então, complemento aí, só esse lhe é. O lhe está fazendo a função do objeto indireto. Complemento é ele. A relação aí é entre eles dois. Tá certo? O verbo esquecer e o verbo lembrar. Dois verbos de uma só pancada. Esses dois verbos, eles não mudam de sentido, mas eles podem ser transitivos diretos ou indiretos. Tá certo? O sentido não muda, mas a transitividade pode mudar. Olha só. Esses verbos, os dois, esquecer e lembrar, eles são transitivos diretos quando não são pronominais. O que é isso? Quando não estão acompanhados de pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, e as, lhe e lhes. Quando eles não estão acompanhados, quando esses verbos, esquecer e lembrar, não estão acompanhados desses pronomes, eles são transitivos diretos. Eu lembrei seu aniversário. Jamais esqueceremos esse dia. Esses são fatos que ela esqueceu. Observe que esses verbos aqui não são acompanhados de pronomes. Então, não tem preposição. Porém, eles são transitivos indiretos e exigem a preposição de quando são pronominais, ou seja, quando aparecem acompanhados daqueles verbos que nós falamos. Aliás, dos pronomes que nós falamos. Me, te, se, nos, vos, o, aos, e as, lhe, lhes. Olha só. Eu me lembrei de seu aniversário. Por que que aqui eu botei de? Porque aqui eu tenho me. O verbo aqui ele é pronominal. Professor, se eu escrever assim, ó, eu lembrei de seu aniversário. Tá correto? Tá errado. Oxe, tá errado. Você só vai colocar essa preposição aqui, de, se antes você colocar o pronome. Me lembrei de. Tá certo? Me lembrei de sua postagem. E se eu não colocar o pronome aqui? O que eu faço? Tira a preposição daqui. Eu lembrei seu aniversário. E se eu botar assim, ó, eu me lembrei seu aniversário? Também está incorreto. Estão entendendo? É isso aqui, ó. Eu me lembrei de. Correto. Eu lembrei de. Errado. Eu me lembrei seu errado. Por quê? Se você botou o me aqui, o de vai estar aqui. Tá certo? Ou então, eu lembrei seu aniversário. Entenderam? Se o pronome está aqui, a preposição aqui é obrigatória. Eu posso tirar o pronome e a preposição e ficar correto? Pode. Eu lembrei seu aniversário. Ou os dois ou nenhum, para acabar a confusão. Ou você põe o verbo pronominal com o pronome antes e depois a preposição, no caso ele sendo transitivo indireto, no caso de lembrar e esquecer, ou você tira os dois e acabou. Tá certo? Tranquilo?
Jamais nos esqueceremos de seu aniversário ou desse dia. Olha só. Por que aqui está desse? O que é desse? Desse é de mais esse. Preposição. Objeto indireto. E aqui eu tenho o pronome oblíquo nos. Tá certo? Tranquilão? Esses são fatos de que ela já se esqueceu. Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o pronome e aqui eu tenho a preposição. Tá certo? A regência com preposição, verbo transitivo indireto. Tá ok? Antes de passar para obedecer e desobedecer, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e saber se tem pergunta. Tem uma pergunta aqui de Eduardo, que não está dentro do contexto da regência, mas nós vamos explicar. Quando é que eu uso ver e quando é que eu uso ver? Os dois são corretos, os dois são aceitos, tranquilamente. A diferença é que um está no infinitivo, não foi conjugado, é esse com R, ver, e o outro foi conjugado, está na terceira pessoa do singular. Deixa eu escrever aqui no slide. Parei aqui para tirar essa dúvida de Luiz Eduardo. Luiz, eu acho que é isso, não, Luiz Henrique. Sai de lá, agora não estou vendo mais o nome. Olha só, quando é que eu uso ver? Quando é que eu uso ver? Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você for escrever e tiver em dúvida se vai usar ver ou ver, você pode trocar por outro verbo equivalente. Olha só. Eu vou ver a passeata. Esse ver é esse aqui, ó. Eu posso trocar, por exemplo, por verei, na ideia de futuro. E esse aqui, ó, ele, terceira pessoa, vê a vida com os olhos do coração. Estou na dúvida. E agora? Vou escrever, é ver ou ver? Se eu fosse trocar por aqui, eu escreveria falar ou falar? Fala ou falar? Por exemplo, eu digo assim, eu vou ver o jogo ou ao jogo. Eu vou ver o jogo, nesse sentido. Eu vou falar ou eu vou falar? Eu troco. Então, eu vou falar. Se eu troco por falar, eu vou usar ver. Né? Ele vê com os olhos do coração. Ele fala ou ele falar? Ele fala. Então, é ver. É só fazer essa associação. Eu usei o verbo falar, mas serve para qualquer outro verbo. Ó, ver, vou trocar por falar mentalmente. Posso? Pode. Beleza. Ver, eu troco por fala. Isso serve para qualquer verbo. Eu usei falar como exemplo. Mas pode ser escrever. Escreve, escrever. Um infinitivo e um sem infinitivo. Você usando esse macete, você nunca mais vai errar. Nem ver e ver, nem vai errar estar e estar. É a mesma lógica. Estar, eu posso trocar, por exemplo, mentalmente por falar. Estar com acento por fala. Acabou. Porque um está no infinitivo e o outro está na terceira pessoa. Seguindo esse macete aí, não vai errar nunca mais. Nunca mais. Ver e ver, estar e estar. Nunca mais. Basta seguir esse pequeno macete que faz toda a diferença. Tá certo? Henrique Eduardo. Henrique Luiz Eduardo, não, Henrique Eduardo. Tranquilo aí?
Dúvida, pessoal? Até agora, tem dúvida aí? Ninguém tem dúvida? Beleza, Henrique. Eu vou saber agora se vocês realmente entenderam. Vou deixar aqui o exemplo. Vou escrever no chat. Aí, eu preencheria com ver, com R ou V, com acento? Leonardo, Ednardo, Roberto, Michael, ou é Michael, não sei, acho que é Michael Jordan. Henrique, Alessandro, pronto, todo mundo entendeu. Ver. Então, todo mundo entendeu. Vou fazer um outro exemplo aqui no chat. E agora? Ver ou ver? Com R ou com acento? Pronto. Eu acho que não tem mais dúvidas. Todo mundo compreendeu a parada aí. Como é simples, né? E esse exemplo que eu citei aí, como eu falei, serve para estar e estar. Estar com R e estar com acento. Um é infinitivo e outro é terceira pessoa, do singular. Então, usar esse macetezinho, trocar por outra palavra, por outro verbo, não vai errar nunca mais na vida. Show de bola. Vocês são invocados demais. Voltemos aqui para a regência. Qualquer coisa é só chamar. Obedecer e desobedecer são sempre transitivos indiretos e regem a preposição a. Obedeceu ao regulamento, termo regente, termo regido. Os operários desobedecerão às ordens, sempre transitivo indireto. Pagar e perdoar. Eles não mudam de sentido, mas eles podem ser transitivos diretos ou indiretos, dependendo do tipo de objeto que apresentam. Olha só. Que objeto, nesse sentido, complemento. Pagar e perdoar, eles são transitivos indiretos e exigem a preposição a quando o objeto refere-se à pessoa. Gente, por objeto aqui, leia-se complemento. Nós pagamos ao vendedor. O objeto aqui, complemento é quem? Pessoa. Então, transitivo indireto. Preposição a. Deus perdoa aos pecadores. Pecadores é o quê? Pessoa. Então, transitivo indireto, preposição a. Só que eles são verbos transitivos diretos quando o objeto não é pessoa e sim coisa. Quando o complemento é coisa. Nós pagamos o material. Material é coisa, então, transitivo direto, sem preposição. Eu jamais perdoaria seu erro. Erro é coisa, verbo transitivo direto, sem preposição, objeto direto. Observação. Esses dois verbos, pagar e perdoar, eles podem apresentar ao mesmo tempo objeto direto e indireto. Ou seja, eles podem ser bitransitivos. Nós pagamos o material ao vendedor. Aqui eu tenho um objeto direto, material é coisa, e um indireto, com preposição a, material, vendedor no sentido de pessoa. Tá certo? O verbo preferir. O verbo preferir, ele exige dois objetos. Ele é o famoso bitransitivo também.
É um direto e um indireto, iniciado pela preposição a. Esse verbo é direto e indireto, e na prova, de repente, vocês podem aparecer, dar de cara com esse nome. Bitransitivo, que é o mesmo que direto e indireto. É o VTDI. Preferir alguma coisa a outra. Olha só. Ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. O que eu tenho aqui? Objeto direto e objeto indireto. Termo regente, verbo transitivo direto, termo regido. Aliás, transitivo direto e indireto, termo regido. No caso aqui eu tenho dois termos regidos, dois complementos. Tá certo? Objeto direto, complemento do verbo sem preposição, e indireto, complemento do verbo com preposição obrigatória. O verbo chegar e o verbo ir. Observe esses dois. Há certos verbos que no uso popular ocorre uma regência e no uso culto outra regência. É aí que mora a confusão. A gente costuma, na conversa, no dia a dia, fazer uso da regência popular, mas quando chega no pega para capar, existe o uso culto. Aí a gente, habituado a usar o popular, se confunde sem banana e complica, tá certo? O verbo chegar e o verbo ir, eles são intransitivos. Teoricamente, não exigem complementos, mas, quando indicam lugar, exigem a preposição a. Olha só. No uso popular, a gente diz o quê? Eu cheguei em casa cedo. Preposição em. Eu cheguei em casa. No uso culto, é obrigatório a preposição a. Cheguei a casa cedo. Quem chega, chega a algum lugar. Você está onde? Eu cheguei à escola. Eu cheguei ao clube. Eu cheguei ao parque. Eu cheguei ao banco. Eu cheguei à praça. Chega, chega a. Tá certo? Não chega em. O uso popular diz assim: o menino foi no jogo. Né? Popular. Foi no. Gramaticalmente correto seria não, é. O menino foi ao jogo, porque quem vai, vai a algum lugar, tá certo? Foi ao jogo, foi à praia, no caso com crase, né? O menino foi à praia. A com crase, porque praia é um substantivo feminino e eu tenho o artigo feminino, então tem a junção da preposição com o artigo. O verbo namorar é outro verbo que causa confusão. Ele é transitivo direto. Então, sabendo disso, eu vou aqui para o chat. Fogo no mar, Nai, fogo no mar. Vou aqui para o chat. Vou escrever aqui no chat e vocês vão me dizer se está correto. Essa frase está correta? Larissa disse que não. Alguém concorda ou discorda de Larissa? Ou vamos deixar ela sozinha na fogueira aí? Algum outro corajoso aí para ou confirmar, Clarissa disse que essa frase não está correta, ou refutar, ou posicionar-se contra. Ednardo botou aí, mas eu estou perguntando, Maria namora o João? Raíssa disse que não. Ednardo colocou aí, mas colocou com medo.
E então, olha só, poucos corajosos tiveram coragem de responder. Como ele é transitivo direto, quem namora, namora alguém. Se é transitivo direto, não tem a preposição. Que preposição? Esse com que nós usamos. Fulano namora com cicrano. Se é direto, não tem preposição. Então, Paulo namora a Jennifer. Maria namora o João, que a Nath tinha colocado lá, tá certo? Transitivo direto. Não tem esse com, tá certo? Tranquilão? Não tem esse bendito com. Acertou sim, Ednar. Tanto pode ser namora o João ou pode ser namora João, como Raíssa propôs aí também. Os dois casos estão corretos. Esse artigo, né, acompanhando os substantivos próprios, nome de pessoa, ele é facultativo. Você pode dizer Maria namora João, correto, ou Maria namora o João, correto também. Nosso exemplo aqui, Paulo namora a Jennifer, correto? Paula namora a Jennifer. Sim, sim. O mesmo serve para namorando, que é o mesmo verbo, né? Apenas está no gerúndio. Namora, namorando. É o mesmo verbo, então não muda a transitividade. Ele continua sendo transitivo direto. Maria está namorando João, certo? É o mesmo verbo, segue a mesma regência, segue a mesma transitividade. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Show de bola. Quem tiver mais alguma pergunta, chame aí que a gente vem para cá. O cearense gosta disso mesmo, Eduardo, de colocar esse artigo, o João, o José, o LC, mas esse artigo, a regra diz que ele é opcional, ele é facultativo, ele não é obrigatório, certo? O verbo visar. O verbo visar, ele tem alguns sentidos. No sentido de mirar ou de pôr visto, vou pôr aqui o visto do seu caderno, vou visar. Né? Tem dois sentidos, mirar ou pôr visto. Nesses dois sentidos, esse verbo ele é transitivo direto. E vocês já sabem, quando é transitivo direto, pede complemento sim, mas não pede preposição. Então, o atirador visou o alvo. Se você escrever visou ao alvo, está incorreto. E você vir na prova de português, visou ao alvo, não marque porque está incorreto. Ou, se pedir incorreto, marque. O gerente visou, pois visto no cheque, visou o cheque. Visou o verbo transitivo direto, o cheque do cliente, objeto direto. Já esse verbo, quando significa ter como objetivo ou pretender, o verbo visar, no sentido de pretender, de ter como objetivo, muda de transitividade. Agora ele é transitivo indireto e rege a preposição a. Ele visa a uma promoção no emprego. Observe que isso aqui tudinho é o objeto indireto, é o termo regido, tá certo? E os verbos simpatizar e antipatizar. Esses dois verbos, eles são transitivos indiretos. E agora eles não regem a preposição a, nem de, nem para, eles regem a preposição com. Por isso que eu falei da importância de entender, de memorizar as preposições. Eu estava até pensando em começar essa aula com preposições, depois que eu mudei de ideia. Pensando e achando que todo mundo já sabia e tal, deixei para fazer depois. Certo? Preposições. Mas é importante demais, principalmente para entender isso aqui. Tanto para entender isso aqui, né, a regência, quanto para entender lá na parte da transitividade. Certo? Esses verbos, simpatizar e antipatizar, eles não são pronominais, tá certo? Não simpatizo com
a ideia, sem esse acento aqui. Antipatizar tem a mesma pegada. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Os dois verbos são transitivos indiretos, ou seja, pedem complemento com preposição e especificamente com a preposição com. Aí nós temos essa frase aí, para encerrar o slide. E perceba o seguinte. Respondo já, Raíssa. Percebam o seguinte. Regência nada mais é do que a relação entre um nome incompleto, que esse nome pode ser substantivo, adjetivo e advérbio, né? E o seu complemento, por meio da preposição, regência nominal, ou a relação entre um verbo transitivo e o seu complemento, né? Dependendo do significado do verbo, ele pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto, tá certo? E são duas regências diferentes. Tá tranquilo? Regência é isso. Por que os professores falam que é bom? Gostou aí da frase? Frase é massa, né, cara? Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam de você é um problema deles. Bacana, né, essa frase? Autor desconhecido. Então, a pergunta de Raíssa aí sobre por que evitar. É o que nós chamamos de gerundismo, né? Estudando, falando, escrevendo, conscientizando, acompanhando, terminação NDO. É melhor você fugir disso, porque é como se a ação estivesse acontecendo sempre ali, ao mesmo tempo, e fosse interminável. Então, ou você conjuga o verbo, ou você deixa o verbo no infinitivo. Evitar o que eles chamam de estou. E é comum hoje também na questão da fala, né? A gente leva isso para a escrita. O gerundismo é muito da oralidade, por isso que é bom evitar na escrita. A gente diz assim, ó, em vez de dizer assim, ó, nada, estou enviando, aliás, enviarei ou enviei, não enviarei, né? O material para você. Estou enviando, estou escrevendo, em vez de escrevi ou escreverei. Claro, se só couber o gerúndio, você vai usar o gerúndio, sem problema. Mas se der para usar o verbo no futuro, do presente ou do pretérito, melhor. Em vez de estou enviando ou estarei enviando, enviarei. Tá certo? Prefira escreverei por estarei escrevendo. Quando ele junta estarei, mas escrevendo, você tira o escrevendo, né, do gerúndio, pode estar só escreverei. Você tira a locução verbal, estarei escrevendo e põe só escreverei. Porque o gerundismo ele é mais a questão da fala. Tornou-se muito comum, muito popular na fala. Por isso que professores recomendam tentar evitar essa repetição, tanto de escrever quanto de repetir, né? Mas, claro, não é proibido. Você não pode exagerar no uso do gerúndio. Quando se fala em evitar, não quer dizer que seja necessariamente proibido. Ah, não posso usar o gerúndio. Pode, claro que pode. Vai ter ocasiões que o gerúndio é bem aceito e é quase impossível não usá-lo. Mas você não pode usar muito, porque vai dar uma ideia de oralidade. Por esse motivo. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida aí sobre regência? Alguma pergunta, alguma curiosidade?
Tudo ok? Tudo esclarecido? Tudo compreendido? LC, estão dizendo E aqui no aí? chat que tá tudo ok. Tudo ok. Tá, Se aqui está já. tudo ok, nossa aula encerra por aqui, já são 9h25, e o assunto também encerrou, né? E eu espero que vocês tenham compreendido aí, que exercitem isso, né? Porque, como eu falei, a competência 1, ela não alisa a cor de ninguém. Ou você domina medianamente isso aí, ou então esqueça dos 1000. Esqueça dos 1000 pontos, tá certo? É fogo no mar. Fogo no mar, e próximas aulas aí continuaremos botando fogo no mar, tá certo? Revejam essa aula depois. Quando receberem o material, transcrevam, tirem